Eu convido a missionária, pedagoga e psicodramatista Kali Magalhães, missionária inglesa. Isso, vamos aplaudir. A Kali é missionária inglesa, morando em São Paulo há 23 anos. Se estiver errando alguma coisa, você me corrige, tá? Bacharel em em artes cênicas pela Universidade de Canterbury e pós-graduada em pedagogia pela Universidade de Goldsmith, Londres, e em psicodrama pelo Instituto Sede Sapiente. Também é formada em teatro do oprimido na USP e em justiça restaurativa pelo Centro de Direitos Humanos e Educação Popular do Campo Limpo, CEDEP. É presidente e diretora executiva da Associação Águia, onde atua como coordenadora e psicodramatista do projeto Sonhar e Voar, Quebrando as Correntes. Com esse projeto, ela atua na Fundação Casa e na Semiaberta Feminina. Então, convido você para compartilhar conosco um pouco da sua experiência num projeto que dialoga, que aproxima caminhos de paz na perspectiva da justiça restaurativa também. Kali, queremos te ouvir. Muito obrigada. Boa noite. A paz do Senhor. Estou muito feliz, muito honrada de estar aqui com vocês para falar um pouco da minha vida e meu ministério. Só para falar rapidinho, eu comprei um kit daqueles Novos Testamentos, né? Que abre e diz que é um presente para a pessoa. Já dei um para o rapaz que entregou minha salada na hora de almoço. E dei um hoje à noite para o motorista de Uber. Então, acho que eu vou precisar comprar mais pacotes, porque estou gostando. E as pessoas estão gostando também. Passar um pouquinho. Eu achei maravilhoso o tema de paz, porque, na realidade, a primeira vez que eu tive um encontro verdadeiro com Deus foi quando eu senti a paz de Deus na minha vida. Eu morava na Inglaterra e eu estava passando por uma situação muito difícil na minha vida, uma crise. Eu casei lá e depois de 3 meses de casamento, eu descobri que meu marido estava num relacionamento com outro homem por 5 anos. E minha vida acabou. De um dia para o outro, eu entrei numa depressão muito profunda. Eu comecei a beber, a fumar, e eu estava um caos. E eu estava morando com um casal de amigos, e minha amiga me deu uma música de louvor. E a música foi baseada no João 14, 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dar. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Esse microfone tá bom? Tá. E eu ouvi a música e eu estava sozinha no quarto e a paz de Deus encheu minha alma, meu espírito, meu coração, minha mente, de uma maneira tão sobrenatural. Foi o primeiro encontro verdadeiro que eu tive com Deus. E eu aprendi que paz não é a ausência de conflito, não é a ausência de problemas ou crise ou trauma, é a presença de Deus. E logo depois eu entreguei minha vida para Jesus, e é uma longa história. Eu escrevi um livro, se você gostaria de saber, mas você pode adquirir meu livro. Mas eu também
sou fascinada por palavras. E uma coisa bem interessante, a palavra doença em inglês é a palavra disease. Se nós olharmos para esta palavra, nós vemos que começa com dis. Dis é o latim para afastamento. Dis que tem tudo a ver com negativo. É o des, né? DES em português. Desligado, desempregado, desgraça, desmotivado, um monte de palavras que começam com des. Então, des, uma coisa, ou des, uma coisa, significa sem. E o is significa paz, significa tranquilidade, significa facilidade. Easy é a palavra fácil. Então, disease, ou doença, é sem paz. E quando nós ficamos sem paz, nós ficamos doentes. Às vezes, fisicamente doentes, na verdade. Nós ficamos com gastrite, com enxaqueca, com ansiedade, né? Então, nós ficamos doentes por causa da falta de paz. E nós precisamos, nas nossas vidas, paz com nós mesmos, paz com os outros e paz com Deus. E eu vou mostrar um videozinho agora, que mostra um pouco do meu trabalho. Eu acho que as imagens falam mais do que mil palavras, né? Então, e depois vou continuar. Olá, meu nome é Kali Magalhães, sou psicodramatista formado pelo Instituto Sede Sapientiae de São Paulo. E junto com minha equipe, dirijo um projeto com oficinas de psicodrama em alguns centros da Fundação Casa. Trabalhamos com adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação. Este projeto nasceu de um desejo meu de buscar uma forma de contribuir com a vivência desses adolescentes, sendo muitos deles multireincidentes, ou seja, com várias e repetidas internações. Perguntava-me várias vezes, existe uma forma de romper este ciclo de violência e crime e reescrever novas histórias? As oficinas de sociopsicodrama oferecem uma oportunidade para os jovens a refletirem e vivenciarem questões relacionadas aos atos infracionais e suas histórias de vida. A partir da ampla bagagem teórica e técnica da metodologia psicodramática, dramatizamos diversos papéis importantes vivenciados por eles, como o papel de vítima e ofensor, por exemplo. E o poder da inversão de papéis, quando eles entram no papel da vítima, o papel da mãe deles, a namorada, os filhos deles, é incrível. E realmente, a ficha começa a cair. Trabalhamos em 3 centros por semana. E a essência do trabalho está em reconstruir a vida, representá-la em cenas de vida, onde é possível viver a família, a escola, os bailes, as brigas, as ruas, a comunidade, a cadeia, os assaltos. Experimentar a possibilidade de fazer outras escolhas. Trabalhar os medos e as emoções, como raiva, ódio e alegria. É realmente um aprendizado e também um privilégio fazer um trabalho que considero tão essencial, com o uso de metodologias como o ciclo de paz, jogos colaborativos, fundamentos da justiça restaurativa e o teatro de oprimido, e utilizar as etapas de construção das sessões psicodramáticas para embasar o trabalho, como aquecimento, dramatização e compartilhamento. Buscamos abrir oportunidades para espontaneidade, novos papéis, um espaço de fala e escuta, recursos para lidar com conflitos, abordando vários temas pertinentes à realidade de cada grupo no aqui e agora. Estamos celebrando 10 anos do projeto este ano. E o trabalho em grupo com esses adolescentes tem se mostrado uma experiência única, potente e transformadora na rotina, por trás dos muros e aqui fora na sociedade. Então, os adolescentes com quem eu trabalho
precisam de paz. Com certeza estão doentes de falta de paz. E só explicar um pouquinho como eu cheguei a começar este trabalho. Eu sabia que eu ia servir Deus num outro lugar, um outro país. Fui para a Índia 3 vezes, fui para a Bósnia, fui para a Estônia, fiz seminário, fiz Jocum, fiz um curso de ensinar inglês para estrangeiros. Então eu me preparei como missionária, mas eu não sabia para onde Deus me enviar. Eu só falava, eis-me aqui, Pai, eu vou. E um dia, em 1994, eu estava no meu quarto na Inglaterra, lendo uma revista sobre crianças de rua em São Paulo. E a matéria foi muito forte. Explicou como as crianças dormem nas ruas, vivem nas ruas, como elas são tratadas pela sociedade, pelos policiais. E o que mais me pegou foi quando a matéria explicou que muitas vezes elas dormem embaixo das ruas, nos túneis, nos esgotos, e que elas morrem afogadas nos enchentes do verão. E eu li esta matéria e eu comecei a chorar. Chorar. E por semanas depois, eu chorei por essas crianças. E eu comecei a orar, falei, Deus, o Senhor quer que eu vá para o Brasil? Porque eu não sei nada sobre São Paulo, eu não falo português, eu não sei, né? É para eu ir? Se eu posso resgatar uma criança com minha vida, vale a pena minha vida. Mas eu quero saber que é o Senhor, eu não quero só ter uma reação emocional. E não é para eu ir para o Brasil, é para eu ir para a França, ou Afeganistão, ou China. Então, confirma, por favor, Pai, deixa bem claro para mim que é Brasil. E um dia eu estava andando na rua, estava orando, estava até orando, falando, por favor, Pai, confirma para mim que é Brasil. Escreve nas nuvens, Cali, vai para o Brasil. Eu fiquei olhando, nada apareceu. Entrei numa loja, saí da loja, no outro lado da rua era uma caçamba. Sabe onde joga lixo? Uma caçamba amarela e escrita em uma palavra, letras maiúsculas, em vermelho, Brasil. Gente, milagre maior, e que este foi no sul da Inglaterra, em 1994, quando quase não tinha brasileiros morando na Inglaterra, estava escrito em português, com S, porque Brasil em inglês é com Z. Deus me deu minha primeira palavra para eu aprender naquela caçamba. E eu parei de chorar, comecei a dançar e rir assim, e eu senti que realmente Deus estava me chamando. E pessoas muitas vezes falam para mim, você não tem medo? Você, né? Como você consegue fazer as coisas que você faz? Eu falo, eu tenho paz. Por quê? Eu sei que Deus me chamou para cá. E o centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro do mundo. E eu acredito que eu estou no centro da vontade dele, então eu tenho paz. Seria possível um pouquinho de água, por favor? Obrigada. Então, cheguei aqui, comecei a trabalhar numa favela, hoje chama comunidade, né? Obrigada. 9 pessoas assassinadas na minha primeira semana. Foi bem interessante. E eu comecei a trabalhar nas ruas, trabalhei nas ruas por 10 anos. E neste tempo comecei a trabalhar também na FEBEM, que hoje chama Fundação Casa. E eu trabalho usando os conceitos de justiça restaurativa. Eu não sei se todo mundo sabe a origem da justiça restaurativa, mas eu vou explicar rapidinho. Começou em 1977, numa cidade pequena nos Estados Unidos, numa comunidade menonita. Aquelas pessoas muito religiosas que se separam do mundo. Normalmente não tem problemas com crime, com jovens fazendo coisas erradas. Mas naquela comunidade, houve 2 jovens que fizeram furtos em 20 casas na cidade. Então, eles iriam presos. Só que os líderes de jovens deles sabiam que
não ia adiantar nada colocar eles na cadeia. Eles iam sair de lá, com certeza, pior do que eles entravam. Então, eles foram até o juiz e pediram, por favor, deixe nós cuidar destes 2 jovens. Nós vamos ajudá-los a ser restaurados para não reincidir mais. E, graças a Deus, o juiz concordou. Então, os 2 líderes dos jovens levou os 2 meninos para todas as casas. Eles conversaram com os donos, eles pediram perdão, eles ouviram como os donos das casas sentiram de ter suas casas invadidas, seus pertences furtados. Eles deram a oportunidade dos donos da casa também perdoar os meninos. E eles entraram num contrato que eles iam devolver o que eles roubaram, né, $10 por mês, $20 por mês do salário deles, até restituir tudo que eles roubaram. Em 2 anos, eles conseguiram fazer isso, nunca mais reincidiram. Isso foi o começo oficial de justiça restaurativa e programas de justiça restaurativa. Hoje, na Nova Zelândia, Canadá, Colômbia e Costa Rica, pessoas que cometem um crime que são primários não vão presos. Eles vão entrar num programa de justiça restaurativa para tentar ser restaurados em vez de ir para a cadeia. Um ciclo restaurativo é onde o ofensor e a vítima e as pessoas envolvidas nas vidas destas pessoas se juntem e conseguem dialogar, se entender e tentar restaurar o ofensor. Mas também a vítima recebe o cuidado que precisa também. Não é só jogar a pessoa na cadeia. Isso não vai resolver nada para a vítima. A vítima também precisa ser tratada. Por que isso funciona? Na Costa Rica, uma juíza que eu encontrei lá, ela implementou o programa com primários e está com 98% de não reincidência. Então, só 2% reincidiram depois de participar neste programa. Por que funciona? Porque, na realidade, a justiça restaurativa é uma justiça que restaura. Não é uma justiça que só punir, excluir, abandonar e julgar. Mas, na realidade, a justiça restaurativa começou muito antes de 1977. Quando nós estudamos a cultura das tribos, nós descobrimos que eles usam justiça restaurativa. Tem uma tribo na África do Sul, quando uma pessoa faz uma coisa errada, em vez de excluir e jogar fora da tribo, eles chamam a pessoa, colocam no meio da roda e eles ficam rodeando esta pessoa por 2 dias. Só falando coisas boas. Só falando coisas positivas sobre a vida desta pessoa. Quando nasceu, os cânticos que a mãe, a avó e as tias cantaram, os primeiros passos, quando começou a falar, quando começou a escrever, a ler, a pular corda, andar de bicicleta, a pescar, todas as coisas que esta criança fez, crescendo e eles relembrando a pessoa de todas as coisas boas, não fala nada de negativo. E o que acontece no final destes 2 dias, a tribo fala para esta pessoa: eu te respeito, eu te valorizo, você é importante para mim. E a pessoa responde: então assim, eu também te respeito, também. Vocês são importantes para mim. Diferente, né? Se todos nós fomos tratados assim, em vez de ser julgados, criticados, abandonados, excluídos, nossas vidas seriam diferentes. As tribos têm muito para nos ensinar. E o sistema prisional no Brasil e na maioria dos países do mundo é punitiva, não restaurativa. E na realidade não muda quase ninguém, né? Trabalhei na penitenciária de Parelheiros com homens adultos,
ministrando cursos de justiça restaurativa com a pastoral carcerária. Eu ouvi histórias trágicas. Você vai lá e você trabalha com um grupo de 20 homens, todos são criminosos, são pessoas que fizeram coisas erradas, que estão sendo punidos. Mas depois de ouvir as histórias, não é que justifica fazer coisas erradas, mas as histórias deles realmente são trágicas. Um homem contou que quando ele tinha 5 anos, os pais dele brigaram. Foi uma briga feia. O pai foi para o bar do lado. A mãe trancou ele e o irmãozinho no quarto e eles foram dormir. Quando eles acordaram, um dia depois, a mãe tinha se suicidado. E este menino de 5 anos ficou com este trauma e cresceu, não foi na psicóloga, não foi ajudada. E ele olhou para mim e ele falou: Dona Kali, foi minha raiva que me trouxe aqui. Ele entendeu que tudo que ele passou levou ele a sentir tanta raiva, tanto trauma na vida dele, que ele entrou no crime e fez coisas erradas. Ele estava sofrendo disease, sem paz. Outro rapaz, quando ele tinha 10 anos, ele foi pegar uma arma e foi matar o padrasto. Imagina o que estava acontecendo na vida deste menino de 10 anos, de chegar neste ponto de querer matar o padrasto. A mãe entrou no meio dos dois, houve uma briga e o padrasto falou: você escolhe, eu ou ele. E ela escolheu o padrasto. Aquela noite, aquele menino foi jogado fora da casa e nunca mais voltou. Nunca mais viu a mãe ou a família. Foi morar na rua e nós encontramos ele na cadeia. Um rapaz extremamente raivoso, transtornado. Ele chegava nas sessões com cara feia. Mas nós começamos a ministrar na vida dele. Nós começamos a ensiná-lo sobre perdão. Começamos a ajudá-lo a entender a bagagem que ele estava carregando. E uma coisa maravilhosa aconteceu. A esposa dele visitava ele, então ele começou a falar do curso que estava acontecendo. E ela foi procurar a mãe. Ela explicou tudo para a mãe. A mãe chorou. Pediu perdão, falou que se arrependeu de ter mandado o filho embora. E a esposa voltou e falou para o rapaz. E ele começou a ser transformado. O rosto dele estava totalmente diferente todas as semanas. E um dia ele chegou no grupo e ele falou: você não vai acreditar o que aconteceu. Meus filhos vieram me visitar. Eles têm 7 anos e 9 anos. Foi a primeira vez que eu conversei com meus filhos. Eu sentei no chão e eu comecei a bater papo sobre as aulas de jiu-jitsu e a escola. E nós conversamos. Foi a primeira vez na minha vida que eu conversei com meus filhos. Porque antes ele estava tão travado, ele estava tão cheio de raiva, não relacionava nem com os próprios filhos. Então, foi incrível ver a restauração destas pessoas através do amor, através do entendimento, através do perdão. E na primeira sessão, com cada grupo que nós fazemos na Fundação Casa, trabalhamos com grupos de 10 a 12 adolescentes em cada grupo, todas as semanas. Eu sempre falo para eles, este não é um curso. Este é o começo de uma amizade. Nós vamos andar com vocês de mãos dadas. E nós vamos ajudar vocês em tudo. Tudo que vocês precisam para não reincidir. Se você quer sair do crime, se você está comprometido a parar de fazer as coisas erradas e sair do crime, estamos juntos. E às vezes, na realidade a maioria das vezes, eles são de famílias totalmente desestruturadas. Então, eles chegam em casa, é uma pobreza total. Tem um monte de irmãozinhos,
chorando porque não tem nada a comer. O armário, a geladeira está vazia. A mãe está ausente, ou a mãe está trabalhando igual doida, ganhando R$800 por mês, que nem paga o aluguel. E o que o menino vai fazer? Ele vai deparar com aquela situação. Muitas vezes ele é o mais velho da família, então ele sente uma responsabilidade. E ele vai colocar um terno e ele vai arrumar um currículo, né? Só que não. Ele vai sair para roubar. Porque é tudo que ele sabe fazer. Então, nós ajudamos ele a sonhar num futuro diferente. A sonhar numa faculdade, a sonhar em fazer um curso, a sonhar em trabalhar, a sonhar em construir a sua própria família. E nós falamos para eles, nós vamos ajudar vocês. Eles olham para mim, eles pensam, que loira doida, inglesa. Eu vou sim. Parece que ela é séria e eu vou sim. Esta pode ser a minha última oportunidade. E é incrível ver meninos transformados, hoje trabalhando, construindo suas próprias famílias e não reincidindo. O projeto chama Sonhar e Voar, Quebrando as Correntes, que a organização chama Associação Águia. Então, tem tudo a ver com voar, decolar. E eu gostaria de só explicar um pouco sobre o psicodrama e como funciona. E o exemplo de Luiz Henrique é muito, muito forte, porque realmente o psicodrama teve um efeito muito grande na vida dele. Ele, quando ele estava na Fundação Casa, ele mesmo admite que ele era bandido, não queria sair do crime e ele não queria nem participar nas nossas sessões. Só que ele veio e nós começamos a trabalhar com ele e descobrimos que ele roubava até 10 motos por dia e assaltava pessoas na saidinha do banco. E nas sessões, nós trabalhamos, né, em cenas. Então, eles montam cenas, não sabemos o que vai acontecer. E um dia ele montou uma cena dele e 2 amigos, só que ele era o dono da moto. E ele estava sentado no semáforo, esperando o semáforo mudar, e os 2 entraram, apontaram a arma na cabeça dele, anunciaram o assalto, e eu falei, congela! Todo mundo congelou, e eu olhei para ele e falei, o que você está pensando? E ele virou para eles e falou, não, vocês não podem roubar a minha moto, não. Eu preciso desta moto para trabalhar. Eu comprei esta moto com meu dinheiro, e eu preciso para trabalhar. E ele falou, na hora caiu a ficha. E ele pensou, o que eu estou fazendo? Eu faço isso até 10 vezes por dia, 10 vítimas, pessoas honestas, querendo chegar no trabalho, eu vou lá roubar a moto. E ele decidiu mudar. Então ele fez um curso de cabeleireiro, alugou um salão, só tinha tinta. Eu fui pregar na minha igreja, falei do Luiz e no final do culto, uma pessoa veio, colocou um cheque de R$10.000 na minha mão e falou, monta o salão do Luiz. Então compramos tudo, compramos as cadeiras, compramos 45 toalhas, compramos os bancos para os clientes esperar, compramos tinta, compramos tudo. E ele montou o salão. Ele é artista, ele agora é um barbeiro de sucesso, ele faz chama corte a mil, uma coisa que ele mesmo desenvolveu. E ele vai para a Fundação Casa conosco, ele faz palestras, né, conosco, para incentivar os adolescentes. E temos lista de espera. Temos meninos no começo das turmas chacoalhando as grades, falando, por que eu não posso participar? Coloca meu nome na lista. Isso não acontece na Fundação Casa. Eles, em geral, não querem fazer nada. Mas eles querem fazer nossas sessões. E um dia ele mandou uma mensagem para mim. Ele falou,
Mãe, ele me chama de mãe. Eu estava cortando o cabelo de um menino de 8 anos. Eu falei para ele, o que você quer ser quando você crescer? O que você quer fazer? Ele virou a cabeça, olhou para mim e falou, quero ser igual você. Ai, gente. Eu falei para Deus, se eu posso ajudar uma pessoa, vale a pena a minha vida? Gente, é incrível a transformação de uma pessoa que começa a acreditar que é possível ter paz. Aquele Luiz Henrique da primeira foto era extremamente sem paz. A mãe dele engravidou com ele com 14 anos. Ele sofreu violência, agressão. Todos os tias bateram nele, a avó, a mãe. Ele foi expulso da creche com 2 anos e meio para tentar enforcar uma outra criança. Ele viveu agressão em casa e ele repetia isso. E com 10 anos entrou no crime. Então ele ia morrer ou ia para a cadeia. Não tinha jeito. E é tão forte ver a transformação. E agora nós patrocinamos ele para ele fazer um curso para ser um educador capilar. E ele dá cursos para os adolescentes da Fundação Casa e do bairro dele. E este é o William. E William estava na Fundação Casa e ele ouviu a palestra do Luiz e ele decidiu, eu vou sair do crime, eu vou fazer o curso com o Luiz. E ele fez o curso, hoje ele é barbeiro, ele é casado, tem uma filha e ele também vai e faz palestras na Fundação Casa. Isso é justiça restaurativa. Isso é paz. Não dá para ter paz nesta sociedade. Mas eu tenho uma frase, o começo do meu livro, que disse, é impossível uma pessoa mudar o mundo, mas é possível mudar o mundo de uma pessoa. E todos nós, se todos os dias pensamos assim, um por um é possível fazer uma diferença. Meu tempo acabou. Deixa eu só falar rapidinho. Então, no vídeo disse que estamos trabalhando em 3 centros, agora estamos trabalhando em 4. E um dos centros onde nós trabalhamos, semestre passado, nós tivemos um grupo bem desafiador. Eles pegaram 10 meninos de centros diferentes, todo mundo que estava dando problema, e colocaram juntos. Eu cheguei para a primeira sessão, e o diretor falou, Kali, tem um problema. Tem 10 meninos, só que 3 não falam com 7. E os 7 não falam com os 3. Eles não estão fazendo nada de integração. Nada. Não falam, não interagem, nada. O que você quer que eu faça? Quer que eu tire os 3? Eu respirei fundo. Eu falei, não, vamos trabalhar. Este é nosso projeto. É de ajudar com conflito, vínculo, trabalhar a raiva, trabalhar as diferenças. Vamos trabalhar. Só que eu não sabia que estava me esperando, né? Tinha meninos do PCC, macumba, candomblé, tudo. E o ambiente estava bem pesado. Nós começamos a trabalhar, tinha sessões bem intensas. Mas um dia eu cheguei e um dos meninos, ele falou, Kali, eu peguei seu livro e eu li. Eu não consegui parar de ler de quinta-feira até sábado. E eu era do candomblé, eu entreguei minha vida para Jesus. E ele virou e falou, e meu amigo aqui, quando o Sérgio, nós temos educadores sociais que faz os atendimentos individuais. Ele falou, quando o Sérgio falou para ele que Deus o ama, ele também quer ser cristão. Ele também quer entregar a vida dele para Jesus. Depois da sessão, quando eu saí, eu estava conversando com alguém, quando eu saí, os dois estavam sentados no chão do pátio, lendo Bíblias. Obrigada, SBB, pela parceria
com a Associação Águia. Não acabou. Então, tem um outro menino que era da macumba, extremamente transtornado. Você entrava e pensei, não sei como vai ser a sessão hoje não, que ele tinha uma cara de raiva. Só que o sonho dele é trabalhar com informática. E um dos nossos diretores da Associação Águia, ele é um gerente do iFood, ele trabalha com desenvolvimento de pessoas. E eu levei ele para conhecer este rapaz. Você acredita? Ele está fazendo mentoreio online da casa dele com este rapaz na Fundação Casa, toda segunda-feira à noite, fazendo mentoreio. Eu acho que isso não acontece em nenhuma das Fundações Casas em São Paulo ou no Brasil. E o menino, ele entregou a vida para Jesus, está lendo a Bíblia, está lendo livros cristãos, sabe por quê? Ele quer entender este amor que ele está recebendo, que ele está sentindo, está achando paz. Muito lindo, né? Então, só para terminar, interessante, né? Que Deus me deu uma caçamba para me chamar para o Brasil. O que vai na caçamba? Lixo. Eu trabalho com o lixo da sociedade. Bandido bom é bandido morto. Não tem esperança, merece morrer, merece ficar na cadeia para sempre. Mas Deus tem um plano para estes meninos. Muitos deles não foram planejados, não foram desejados, mas Deus planejou a vida deles. Paz não é a ausência de conflito, de trauma, de problema. É a presença de Deus. Eu vou só terminar falando um pouco do meu livro. Eu escrevi o livro em inglês. Ninguém merece meu português, né? E foi publicado na Inglaterra. É um livro sobre minha vida. Eu era bailarina, dancei para a rainha da Inglaterra, era atriz profissional. E é tudo sobre meu chamado de vir para cá. Tem as histórias da Índia, da Estônia. É um livro cheio de milagres. Tem histórias também das minhas lutas pessoais, casamentos, coisas assim. Também tem uma parte sobre justiça restaurativa, sobre o trabalho na Fundação Casa. É um livro que você pode dar para uma pessoa que não é cristã e a pessoa vai gostar. Tem crianças lendo este livro, estão se apaixonando por missões. Tive o prazer de ter um menino de 10 anos, fez uma reunião de Zoom comigo, para fazer uma entrevista comigo, para me perguntar, chorando, sobre as crianças de rua. Que coisa mais linda. E foi traduzido para português, minha grande amiga Elo, que traduziu. E está disponível, está sendo traduzido para espanhol também. E a grande notícia é que vai virar um filme de cinema. Um diretor cristão inglês entrou em contato, já assinei o contrato, que vai virar filme. E o foco do filme vai ser com os adolescentes na Fundação Casa. Ele não quer fazer mais um filme tipo Cidade de Deus, sobre pobreza, coisas assim. Ele quer focar no trabalho de psicodrama com os adolescentes, que é, claro, meu sonho, né, de poder espalhar para o mundo. Então, Deus realmente faz além do que nós podemos pedir ou imaginar. Meu tempo acabou. Eu queria tocar a música que Deus tocou no meu coração, mas eu acho que tem que escolher ou isso ou perguntas, né? Pode? Oh, obrigada. Então, a música é em inglês, mas eu coloquei as palavras para vocês poderem acompanhar. Talvez. Isso. Então, my peace I leave you, my peace I give you, trouble not your hearts. My peace I leave you, my peace I give you, be not afraid. Isso é o versículo em português, lá embaixo. Então, vamos fechar nossos olhos e só receber a paz de Deus.
Temos mais um microfone que está aí no plenário. Só perguntas fáceis, tá? Boa noite, Kali. Primeiramente, gostaria de te parabenizar pelo seu trabalho. E a minha pergunta é: o que você acha se a justiça restaurativa ela pode andar junto com o caráter punitivo da pena ou se elas são antagônicas, se uma é oposta à outra? Justiça restaurativa e o caráter punitivo da pena. Então, só de estar na cadeia é um ambiente punitivo, né? Então, mas se for possível tratar as pessoas que estão presas com dignidade, com oferecer educação, a oportunidade de estudar, de trabalhar, essas coisas, tudo isso ajuda a restaurar a pessoa. Então, acho que sim, tem níveis, né, de justiça restaurativa. Só de ser tratado como uma pessoa, em vez de um pedaço de lixo, é restaurativa. Então, óbvio, o ideal seria os ciclos restaurativos com vítima, com ofensor junto. E isso está acontecendo. Acho que no sul do Brasil acontecem ciclos restaurativos, alguns aqui em São Paulo também, mas é muito, muito pouco. Então, nós temos muito para aprender, muito para crescer. E a própria sociedade brasileira, talvez tem pessoas aqui que sofreram assalto, que sofreram situações horríveis, e você até acredita bandido bom é bandido morto. Tem pessoas nas igrejas que acreditam nisso. Então, nós podemos mudar, né, de trocar as lentes, né, de olhar com outros olhos, que é possível restaurar pessoas. Então, eu não sei se isso respondeu a sua pergunta. Posso contar uma história rapidinho? É que eu esqueci de falar, é que uma das coisas que trabalhamos são ciclos de paz. Então, é um ambiente seguro, onde pessoas podem falar sabendo que não tem certo ou errado. É um ambiente de escuta. E nós temos um objeto de fala. Quando você está segurando, você tem o direito de falar.
quando você passa para a próxima pessoa, aquela pessoa tem o direito de falar e os outros escutem. E nós usamos na Fundação Casa e nós usamos também com as mulheres na semi-aberta de São Miguel Paulista. E o que aconteceu? Um dia, uma das mulheres, ela chegou na sessão, ela falou, Kali, foi um caos lá na cela, 27 mulheres gritando, brigando, e eu bati palmas. Eu fiz assim, escuta, olha, aqui é objeto e você vai segurar, você tem o direito de falar e nós vamos escutar. Agora a próxima pessoa pode falar e nós vamos escutar. Ela falou, um silêncio, cada uma falou, todo mundo ouviu. Então, é impressionante, né? Essas coisas que são tão simples, mas pode mudar o ambiente, né? De uma cadeia, de uma situação, de uma escola. Pode usar a justiça restaurativa em muitos lugares. Kali, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Muito emocionada com a sua fala e de ver o quanto que isso você tem como missão, né? O seu chamado. Então, eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, você até citou um pouco aí sobre, até dentro das nossas igrejas, às vezes a gente tem essa opinião de que, olha, bandido bom, bandido morto. E quando a gente fala, principalmente de crianças ou adolescentes, né, quando você vai na Fundação Casa, a gente tem uma tendência de julgar muito, né? Então, quando a gente fala, olha, aquele adolescente matou, aquele adolescente roubou, então a culpa é daquele adolescente, né? Então, só que a gente precisa entender que esse adolescente é tão vítima quanto, né, aquela pessoa que sofreu esse ato. E a gente ouve também que, mas se fosse com seu filho, se fosse com a sua família, né? Então é sempre uma desculpa para a gente punir mais aquele adolescente, né? E nessa sua caminhada, eu queria perguntar como que você tem realmente feito alguma conscientização junto às igrejas ou os espaços que você visita, que você é convidada, né? Se você realmente sofre muitos questionamentos desse tipo, e qual tem sido a sua maior base assim, para defender essa questão de que é possível sim a gente restaurar, é possível sim a gente acreditar que tem um Deus que pode fazer aquilo que a gente não consegue. Obrigada. Então, eu oro muito para oportunidades de falar. Eu amo falar desse trabalho. Como eu falei, estou muito animada com a possibilidade do filme que vai divulgar este filme no mundo, né? Então, vai divulgar este trabalho. Então, eu acho que só falando. Outra coisa é que quando pessoas vão conosco para a Fundação Casa, é uma experiência muito, muito forte. Então, eles veem que estes adolescentes, eles não são delinquentes. Pessoas falam, nossa, não é muito difícil, né? Controlar, como que é o trabalho? É muito, muito mais fácil trabalhar na Fundação Casa do que uma escola pública, né? Porque os meninos são extremamente bem comportados conosco. Às vezes nas aulas não, mas eles são tão respeitosos e é uma delícia. Tipo assim, eu tenho que me beliscar. Será que eu morri? Foi para paraíso já? Então, eu acho que é só divulgando essas técnicas, né, de justiça restaurativa, que é tão importante. O curso que eu fiz no CEDEP, lá na Zona Sul, no Capão Redondo, é grátis, é incrível. Eu brinco que o mundo inteiro deve fazer este curso, porque você olha tudo dentro de você, de como que eu sou agressiva, como eu lido com raiva, como que é a minha comunicação, se é violenta ou não violenta. Então, é uma oportunidade de olhar para dentro e se tratar e também aprender como ajudar outras. Então, outra coisa, a pergunta foi sobre a base, é que eu acho que estas histórias destes meninos, eu tenho muitas histórias, muitos meninos, a maioria dos nossos adolescentes que faz 10 sessões ou mais não reincidem. Então, eu tenho muitas histórias e é tão incrível quando você vê como que estava antes e como que está hoje. Isso é o testemunho, né, que funciona quando nós tratamos uma pessoa com amor, quando nós aquela pessoa a ser restaurada. É possível
transformar. E eu sempre falo que nós trabalhamos com um adolescente, mas ele não representa só ele mesmo, ele representa uma família. Então, quando você tem o irmão mais velho que está fazendo as coisas certas, os irmãozinhos vão segui-lo. Quando ele está no crime, eles vão segui-lo, com certeza. Ele tem uma influência na família, na comunidade, na escola, no trabalho. Ele vira um multiplicador do bem, né? Então, é possível fazer uma diferença.